Boa tarde, sexto ano. Estamos iniciando mais uma aula de história, certo? Como vocês sabem, nós estamos estudando, então, a Idade Antiga. Nós já estudamos as civilizações mesopotâmicas e hoje nós vamos estudar em relação aos povos que viveram na Palestina, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, abram na página 79, que é onde começa a falar sobre a Palestina, e nós vamos até a página 87, certo? Gente, a Palestina é a região onde viveram os hebreus e hoje é onde se localiza uma grande parte do Estado de Israel, certo, gente? Bem, a região da Palestina, no Oriente Médio, compreendia o Vale do Rio Jordão até a costa do Mar Mediterrâneo. O Vale do Rio Jordão era a área mais fértil, própria para a agricultura e para a formação dos povoados das cidades. Mas as outras localidades eram compostas por montanhas e colinas com solo pobre e seco, de forma que a porção de terra fértil era pequena. Então aí vocês têm a imagem do Vale do Rio Jordão e ao fundo as montanhas da Galileia e colinas do Golã. Então, olha, a gente falou na aula passada que morar próximo a rios era muito importante, porque a região próxima a esses rios era fértil. Porém, a região da Palestina, ela só era próxima ao Vale do Rio Jordão, era o único rio próximo, e o restante da região não tinha mais rios, então ela não era pobre, era seca, tá? Então, tinha uma pequena parte que era agricultável, né, que era propícia para a agricultura, ok? Bem, então aí na página 79 vocês têm esse mapa que mostra o crescente fértil, que é o que nós estamos estudando, essa área do crescente fértil. Nós estávamos falando primeiramente sobre as civilizações mesopotâmicas, então nós estávamos ali naquela região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e agora nós estamos do outro lado do crescente fértil e vamos trabalhar ali a Palestina e a Fenícia. Só que hoje nós vamos trabalhar somente a Palestina, tá certo? E aí na página 79 tem o localize, vai pedir para vocês circularem as regiões da Palestina e da Fenícia. Então a gente vai circular aqui a Palestina e um pouco mais acima a Fenícia. Tá ok, gente? A Palestina foi uma região ocupada por alguns povos, como os hebreus e os fenícios, tá, gente? Como eu já falei para vocês, nós vamos focar nessa aula de hoje em falar sobre os hebreus, não vamos falar ainda sobre os fenícios. Mas o que nós já podemos adiantar sobre os fenícios? Os fenícios, eles habitavam a região que hoje é o Líbano, tá? E esse povo ele é caracterizado pela arte da navegação e pelo intenso comércio, tá? Os fenícios eles eram muito conhecidos pelos barcos que eles construíam. Muitos povos compravam barcos dos fenícios porque eram barcos fortes, bem resistentes, tá bom? Mas como eu já disse para vocês, hoje nós vamos focar nos fenícios. E os hebreus e os fenícios, gente, eles podem ser caracterizados como povos do Mediterrâneo. Por que eles são chamados assim? Porque eles estavam localizados na costa oriental desse mar. Vocês podem observar aqui no mapa, ó, que a Palestina e a Fenícia estão ali, ó, próximo ao mar Mediterrâneo. Por isso eles eram e são chamados de povos do Mediterrâneo. Além de serem chamados de povos do Mediterrâneo, os hebreus e os fenícios também são chamados de semitas. E eles recebem esse nome porque, de acordo com a tradição desses povos, eles pertenciam à descendência de Sem, um dos filhos de Noé, cuja história é contada na Bíblia. Tá? Então eles são chamados de semita por serem descendentes de Sem, que foi um dos filhos de Noé. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham circulado aí na página 79 a localização da Palestina e da Fenícia. Lembrando, hebreus e fenícios são chamados de povos do Mediterrâneo, porque eles estão ali próximos ao mar Mediterrâneo, e também são chamados de semitas por serem descendentes de Sem, filho de Noé, ok? Então, vamos prosseguir.
Então, como eu já disse, essa aula de hoje nós vamos focar em estudar sobre os hebreus. Nós vamos começar hoje, não vamos terminar hoje, nós vamos ter aula de sexta-feira também sobre os hebreus, tá bom? Então aqui, nós temos aqui Hebreus, uma história de deslocamentos. Então nós vamos ver que os hebreus eles são muito marcados, gente, por eles terem se mudado muitas vezes, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu coloquei aqui essa imagem que vocês estão observando, porque ela mostra um momento muito marcante para os hebreus, que faz parte de uma das peregrinações deles, né? Que foi a saída do Egito, quando, de acordo com a Bíblia, eles atravessaram aí o Mar Vermelho. Ok? Então, vamos prosseguir. Então, aqui vocês têm um mapa também do Crescente Fértil. E uma coisa que nos chama a atenção em relação à história dos hebreus é que ela é formada por muitos deslocamentos, tá? Porque esse povo ele teve origem na Mesopotâmia. Depois eles viajaram para a Palestina. Depois da Palestina, eles foram para o Egito. E depois do Egito, voltaram para a Palestina. E até hoje, esse povo luta por um território. Por isso que eu coloquei lá, né, que eles são muito marcados por esses deslocamentos, por essas imigrações. E nós vamos ver muito isso nessa aula de hoje. Gente, o estudo dessa civilização, da civilização hebraica, ela tem sido um dos marcos da historiografia. No entanto, não existem muitos vestígios que determinem a sua história. O que nós sabemos é o que está relatado no Antigo Testamento, que é a primeira parte do conjunto de livros que constituem a Bíblia, e a Torá, que é o livro dos judeus. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas os judeus eles não têm a Bíblia como nós temos. Eles não chamam de Bíblia, eles chamam de Torá, tá? Para os judeus e cristãos, a Torá é parte da revelação de Deus. A Torá, ela contém o Pentateuco. Mas o que é o Pentateuco? O Pentateuco, gente, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco. São livros que surgiram após a libertação do povo do Egito. Então, praticamente toda a história e tudo que nós sabemos em relação aos hebreus é o que está na Torá, que para nós cristãos é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Muitos estudiosos questionam o uso da Torá como documento histórico-científico, né? Por ser um documento religioso, muitos acabam questionando, achando que ali pode não ser verdade, pode ser só algo da imaginação do homem. Porém, gente, nós não podemos esquecer que esses documentos eles têm um valor muito grande, porque é a memória de um povo, então tem muita relevância, é um documento histórico, tá bom? Sem falar que são vários livros que foram escritos e eles têm escritos em momentos diferentes e eles têm conexão um com o outro, um não contradiz o outro. E isso mostra que não é um livro de inverdades, não são livros de mentiras. Por isso, ele é utilizado como valor histórico, mesmo que algumas pessoas até hoje não concordem com isso, tá bom? Então, Torá é a lei de Moisés, é o livro que é utilizado até hoje pelos judeus, pelos muçulmanos. Eles não utilizam o Novo Testamento, só utilizam esses 5 livros do Velho Testamento, tá bom? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os hebreus. Primeira coisa que vamos falar sobre os hebreus, gente, é que eles eram seminômades. Ah, professora, mas o que é seminômades? A gente já falou sobre os nômades, nós já falamos sobre os sedentários, mas nós não falamos sobre os seminômades. Os seminômades, o próprio nome ele já dá uma ideia pra gente, né? Eram povos que eles não eram sedentários, mas eles passavam um pouco mais de tempo naquele local, mas eles também se mudavam, passavam um tempo e se mudavam, mas eles passavam mais tempo do que os nômades.
Os nômades se mudavam com mais regularidade do que os seminômades, ok? Eles viviam na cidade de Ur, na Mesopotâmia, que nós falamos na aula passada, nas aulas passadas, né, sobre a Mesopotâmia. E em meados de 2000 a.C., eles emigraram para a terra de Canaã, na Palestina. Alguns de vocês podem conhecer essa história, né? Quando um homem chamado Abraão recebeu uma ordem de Deus para deixar sua terra e seus parentes e migrar para uma terra que Deus lhe mostraria. Obediente ao chamado divino, Abraão seguiu até chegar a Canaã, certo? Então, nesse momento aí, eles já se mudaram. Eles estavam na Mesopotâmia e aí Deus deu uma visão para Abraão, deu um chamado para Abraão. Então, Abraão saiu, né, lá da Mesopotâmia e foi para Canaã, que já era na Palestina. Na nova terra, os hebreus continuaram a viver como pastores, seminômades, organizados em grupos familiares, sob a liderança de patriarcas ou anciãos, tá? Então, lá eles não tinham reis, eles tinham patriarcas. O que significa isso? Eram pessoas que eram escolhidas no meio do povo, eram já anciãos, eram respeitados pelo povo, e aí eles seguiam, tipo, sendo o líder daquele povo, tá? Então, nós temos aqui os primeiros patriarcas. O primeiro de todos foi Abraão, depois veio Isaac, que era filho de Abraão, e depois veio Jacó, que era filho de Isaac. Então, você percebe também aí que tem uma linhagem, uma hereditariedade. Mas essa escolha ela não era nem baseada na hereditariedade, mas sim no caráter daquela pessoa, sabe? Por ela ter realmente aquele chamado de líder, um comportamento que as pessoas admiravam, né? Sem falar, gente, que assim, os hebreus, eles tinham uma relação muito forte com o divino, com Deus, né? Então, o comportamento moral daquela pessoa tinha muito a ver com a relação dela com Deus. Então, esses anciãos, esses patriarcas também eram escolhidos em relação a isso, em relação a como as pessoas viam o relacionamento daquelas pessoas com Deus, certo? Então, eles ficaram, né, eles estavam em Canaã, e o último dos primeiros patriarcas aqui foi Isaac. E aí nós sabemos, gente, que Jacó, ele teve o nome dele mudado para Israel. Então, a partir daí, os hebreus, eles começaram a ser chamados de israelitas, tá bom? Então, os israelitas permaneceram naquela região por um bom tempo, na região de Canaã, né? Até que houve um prolongado período de seca. E aí, então, eles viajaram. Esse período de seca aí, talvez vocês lembrem da história de José. Lembram da história de José? Que ele teve o sonho, e aí naquele sonho dele iam ter 7 anos de fartura, depois iam ter 7 anos de seca. E aí vocês lembram que José chamou a família dele, né? E aí vieram também os hebreus para a região do Egito, uma região chamada de Ixos. Então, nesse momento, os hebreus eles saíram de Canaã, na Palestina, e foram para o Egito. E ali eles viveram um bom tempo, mas houve um momento que aconteceu a expulsão dos Ixos, né? E eles os israelitas passaram a ser vistos como inimigos. Depois da morte de José, passaram-se muitos anos e aquela relação boa que havia entre os egípcios e os israelitas, ela se desfez. Então, os israelitas foram escravizados pelos egípcios. Vocês lembram disso também na história? Que eles passaram muitos anos ali vivendo na escravidão no Egito, até que nasceu Moisés, que quando virou adulto veio a libertar o povo, que teve a questão das pragas, que Faraó não queria liberar o povo, né? Então eles começaram a ser escravizados ali. Aí por volta do ano de 1250 a.C., aconteceu
que Moisés liderou o povo, né, da saída do Egito, e eles retornaram à Palestina. Então, olha só, por isso que a gente fala que foi marcado por muitos deslocamentos, né, gente? E aí, esse momento que eles retornaram à Palestina, nós chamamos de êxodo, que é a saída do povo, né? Eles saíram ali do Egito e voltaram para a Palestina, né? Que era como eles conheciam como a Terra Prometida. Então, olha só como esse povo sofreu ao longo dos anos, né, gente? E, infelizmente, o sofrimento desse povo não acaba aí, viu, gente? Eles passaram por muitas coisas e até hoje ainda estão passando. Vamos falar sobre isso hoje e também na nossa próxima aula, na sexta-feira. Certo, então aqui na página 81 tem um mapa que mostra as possíveis rotas de Abraão. Abraão, vamos recordar, Abraão foi aquele que tirou o povo da Mesopotâmia e levou para Canaã, tá? Lembrando isso, muito bem. Então, aqui tem a possível rota deles. Eles teriam saído ali de Ur, como vocês estão vendo no mapa, subido ali lá para a Babilônia, subido mais próximo a Nínive, aí atravessaram aqui para o outro lado e foram parar, passando aqui perto do Mar Morto, chegaram a Canaã, tá? A parte que está de laranja é o Egito, e a parte que está de tipo esse vermelho aí, né, com rosa, sei lá, é a Mesopotâmia, tá bom? Então, agora falando um pouco dos judeus na atualidade, vocês têm aí um box, né, com a informação na página 81 também, que diz assim: os judeus de nossos dias descendem dos hebreus. E a Torá, aquele livro que nós falamos que muita informação não, a informação que nós temos sobre os hebreus é retirada desse livro. Hoje a Torá é o livro sagrado do judaísmo. A Torá, junto com os livros dos profetas, os salmos, provérbios, eclesiastes, cânticos, os livros dos reis e dos juízes, compõem o que na Bíblia cristã chamamos de Antigo Testamento. Então, olha só, nosso Antigo Testamento é a Torá, que é o Pentateuco, e mais os livros dos profetas, os salmos, os provérbios, os eclesiastes, os cânticos, os livros dos reis e dos juízes. E nossa Bíblia é feita com o Antigo Testamento e mais o Novo Testamento, certo? Essa informaçãozinha é para a gente saber um pouquinho sobre a Torá, a relação da Torá com o judaísmo e a relação da Torá com o cristianismo. Nós reconhecemos a Torá, o Pentateuco, como livros inspirados pelo Espírito Santo, são verdades, tudo isso nós acreditamos, mas nós acreditamos também nos outros livros do Velho Testamento e nos livros do Novo Testamento, enquanto o judaísmo tem como livro base, como livro sagrado, somente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Aqui também na página 81 tem um Vamos Fazer. Assim, o Êxodo é um importante episódio da história dos hebreus e dos egípcios. Consulte o dicionário e escreva no caderno o significado desse termo. Depois relacione-o aos hebreus. Eu acho que dá para fazer isso até no livro, gente. Não precisa nem fazer no caderno, né? Então, primeiro a gente tem que procurar no dicionário o significado da palavra êxodo, que eu acho que a gente nem precisa procurar no significado, até porque eu falei há pouquíssimo tempo atrás, alguns minutos atrás, eu falei o significado da palavra êxodo, né? E tem que relacionar com a vida dos hebreus. O que tem a ver êxodo e o significado da palavra êxodo com a vida dos hebreus? Pensem um pouquinho aí, que eu sei que vocês vão conseguir fazer. Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Continuando. Então, gente, quando os israelitas, os hebreus, eles voltaram do Egito para a Terra Prometida, né, Canaã, lá na Palestina, eles tiveram que lutar contra os habitantes do lugar, porque eles tinham ido embora, o lugar não ficou desabitado. Outros povos começaram a habitar aquela região, né, que
para os israelitas, aquela região era deles. Porém, eles saíram de lá, então ficou desocupada. E não era tipo assim, tem um documento, tem uma coisa que comprove. Não. Nesse tempo você tinha que lutar pelo território. Então eles tiveram muitos combates, tá, gente? Eles tiveram que lutar contra cananeus e os filisteus, que já estavam ali estabelecidos na região. Então, primeiro eles eram liderados por Josué, que foi quem substituiu Moisés, né? Que Moisés ele retirou o povo do Egito, mas ele não entrou em Canaã. Ele faleceu antes de chegar a Canaã, né? Isso é uma história bíblica, talvez vocês conheçam, certo? Então eles lutaram ali contra vários povos e tiveram vitórias, foram vitoriosos. Então, quando eles conseguiram derrotar esses povos que estavam ali habitando Canaã, eles dividiram as terras entre as 12 tribos de Israel, que vocês também já devem ter ouvido falar nas 12 tribos de Israel, certo? E depois as 12 tribos de Israel se organizaram na Cananéia, após as lutas contra os cananeus e os filisteus. E aqui nessa página, na página 81, nós temos as tribos hebraicas, tá? Nós temos aqui, vindo daqui de cima, Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim, Dan, Judá, Benjamim, Gade e Ruben, né? São as 12 tribos hebraicas. E aí nós temos um outro mapa, e esse mapa aí ele está na página 82, que é o mapa da possível rota dos hebreus do Egito a Canaã. Então essa linha pontilhadinha aí é a possível rota do êxodo, da saída do povo do Egito. Provavelmente eles vieram aqui do Egito. Vocês percebem que eles estão atravessando aqui uma parte da água, né? Que seria aí o local onde atravessaram a água, que a gente conhece que existe essa passagem bíblica, essa história bíblica. E eles atravessaram, foram, até que chegaram lá em Canaã. Não foi uma viagem rápida, tanto que a Bíblia relata que foram quantos anos, gente? Vocês sabem? É um número que sempre está relacionado com provação na Bíblia, né? Que é o número 40. Então não foi pouco tempo, gente. Até porque a distância aqui era grande. O povo foi a pé, não existia avião, não existia nada que pudesse levá-los aqui, não existia carro, ou qualquer coisa que pudesse fazer eles atravessar essas regiões desérticas, porque isso aqui é deserto, rápido. Então foi bem demorado e é uma experiência que só mesmo o Senhor para ter ajudado essas pessoas a chegarem até lá. Apesar de que muitos morreram, né? Muitos não conseguiram entrar, mas não foi pela viagem em si, mas sim pela desobediência, né? Foi o semear e colher na vida deles. Isso aí tudo vocês podem ver na Bíblia, tá bom? Então agora vamos falar sobre os juízes, tá? Quando esse povo eles se estabeleceram de novo lá na Palestina, em Canaã, eles começaram a ter juízes. Os juízes eram vistos como pessoas enviadas por Deus para conduzir o povo à liberdade quando os povos vizinhos os dominavam. Eles atuavam somente em períodos de guerras ou conflitos. Esses juízes, eles eram escolhidos entre o povo, eram pessoas experientes e eles só serviam em tempos de guerra. Eles não ficavam ali o tempo todo ajudando ali, aconselhando, liderando, não. Era só mesmo quando tinham conflitos ou guerras. Alguns desses juízes foram Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Samuel, ele foi o último juiz. Porque depois de Samuel, os israelitas pediram, eles queriam ter um rei. Então até aqui eles não tinham reis. Eles tinham esses líderes que lideravam só em momentos de conflitos, de guerras. Eles não tinham um rei até então. Mas depois de Samuel, eles pediram que eles queriam ter um rei. Certo?
E aqui nessa página ainda, na página 82 que nós estamos, tem um vamos fazer. E quero que vocês pensem um pouquinho para responder. Aqui que você pode fazer? Você pode pausar esse vídeo enquanto você responde a sua atividade dessa página, tá bom? Ele diz assim: o que ocorreu quando os hebreus regressaram do Egito para a Terra Prometida? Eu falei ainda há pouquinho. Eu disse para vocês, eles saíram da terra, a terra não ficou desocupada, o tempo todo esperando eles voltarem. O que aconteceu enquanto eles estavam fora? Vamos tentar lembrar, volta um pouquinho o vídeo, aí você vai encontrar a resposta, também para procurar no livro, que tem respostas também, tá? E a segunda questão diz assim: de que forma os hebreus se organizaram após reconquistarem a Terra Prometida? Também respondi ainda há pouco. Tem um mapa também, que nós vimos ainda há pouquinho, que vai falar sobre isso. Depois que eles conseguiram reconquistar as terras, eles se organizaram de que forma? Pensa um pouquinho, pesquisa no livro, volta um pouco o vídeo e você vai conseguir responder, beleza? Então, como eu havia dito para vocês, antes da gente ver a atividade, o último juiz que eles tiveram foi Samuel. Depois disso, os israelitas pediram que eles queriam ter um rei. Então, foi escolhido um rei. De acordo com a Bíblia, o primeiro rei israelita foi Saul. Saul era natural da tribo de Benjamim. Com ele, houve pela primeira vez a centralização do poder. O que é a centralização do poder? É uma pessoa ter todo o poder em si. Isso é centralizar o poder, tá? O poder não está dividido, ele está todo concentrado, centralizado em uma só pessoa. Isso aconteceu por volta de 1030 a.C. Ele comandou os exércitos israelitas, e ele conseguiu diversas vitórias contra os filisteus. Depois de Saul, ele foi sucedido por Davi. Bem, todo mundo deve conhecer um pouco da história de Davi, né, gente? Ele reinou entre 1960 a.C. e conquistou a cidade de Jerusalém. A gente está aqui na página 83, tá? E ele transformou Jerusalém na capital política e religiosa do reino e expandiu as fronteiras do território israelita em suas muitas guerras. Então, como eu havia dito para vocês, nesse período não havia essa divisão política que nós temos hoje. Então as pessoas as civilizações, eles podiam invadir o território de outras civilizações e tomá-las, tá? E isso aconteceu muito entre os israelitas. Eles iam cada vez expandindo mais seu território através de lutas. E além de ter essa função política e também de participar ali das conquistas de territórios, Davi, ele compôs muitas canções, né, que vocês também já devem ter ouvido falar, e a maioria delas reunida no livro bíblico de Salmos, que em hebraico significa hino, ok? O sucessor de Davi foi o seu filho, Salomão. Ele governou de 960 a 920 a.C. Salomão, ele se destacou por ter sido um grande rei, né? A Bíblia relata que Salomão foi um rei muito sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus e o Senhor concedeu a ele sabedoria. Então, a Bíblia relata que ele governou por muito tempo de forma satisfatória. Ele consolidou a monarquia, né? O que significa isso, professora? O que é consolidar a monarquia? Ele tornou a monarquia efetiva. As pessoas até então estavam satisfeitas com a monarquia, em ter um rei, tá? Ele também ampliou relações comerciais na cidade de Tiro e construiu grandes edifícios. Entre os grandes edifícios que Salomão construiu, tem um templo para o culto a Deus, que algumas pessoas talvez tenham ouvido falar no Templo de Salomão, né? Que até hoje nós temos aí uma réplica
de uma igreja muito famosa aqui em São Luís, que tem uma réplica do Templo de Salomão, tá, gente? Continuando, e agora tem um ponto negativo do governo de Salomão, que ele elevou muitos impostos. Porque olha o que eu disse antes, ele construiu muitos edifícios. Esses edifícios, gente, eles são caros. Para ser construído tem que gastar muito. Então, em consequência disso, ele teve que elevar os impostos. Aí o povo já começou a ficar meio... nossa, nós estamos pagando muitos impostos. Isso é um ponto negativo. Foi o ponto negativo do governo de Salomão. E aí o que aconteceu? Com a morte de Salomão, os israelitas estavam descontentes com os altos impostos, eles já não estavam gostando mais, e eles chegaram para um dos filhos do rei, né, o Roboão, o filho dele, Roboão, e eles pediram que ele diminuísse os impostos, e ele recusou, ele disse não. E isso aí fez as pessoas não quererem mais, muitos não queriam mais continuar dessa forma, e aí aconteceu uma cisma. O que é uma cisma? É uma quebra, houve um rompimento. E aí Israel, foi dividido, o povo se dividiu em 2 reinos. Um reino ao norte, que era o reino de Israel, que tinha 10 das 12 tribos e tinha capital em Samaria. E o outro reino ficou ao sul, o de Judá, que tinha 2 tribos, né? As outras 2 tribos, que é a dos judeus, com 2 tribos, e ficou capital em Jerusalém. Diversos reis tiveram diversos reis nesses 2 reinos, até que no ano de 722 a.C., o reino do norte, de Israel, foi invadido e conquistado pelos assírios. O reino de Judá continuou a existir até 587 a.C., quando também foi conquistada pelos caldeus, também chamados de neobabilônicos. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou sobre isso já, dos neobabilônicos, dos caldeus, que eles invadiram, e subjugaram os judeus. A gente falou na aula passada sobre isso, certo? Então, aqui na página 83, nós temos 2 mapas. Vamos analisar os 2. O primeiro mapa, que é os primeiros reinados, que está aqui do nosso lado esquerdo, ele vai mostrar o que os reis eles conquistaram. Aqui em laranja nós temos o reino de Saul. Durante o reinado de Saul, esse era o tamanho de Israel, né? Era o espaço, o território dos israelitas era esse daí, laranja. Quando começou o reino de Davi, ele começou a expandir os territórios. Essa parte verde foi tudo que Davi conquistou. Então, o território israelita ficou muito maior. Vocês estão observando aí, né? E quando Salomão também começou a governar, a reinar, ele aumentou mais essa parte vermelha, certo? Então, vocês percebem aí que o território israelita cresceu muito, né? Cresceu bastante. E do outro lado, nós temos a divisão, quando aconteceu o cisma, né? O rompimento, a separação. E aí nós temos aqui, de um lado, né, ao norte, o reino de Israel, e ao sul, o reino de Judá. E aí, como eu havia falado para vocês, ao norte tem o reino de Israel, que ficou com capital em Samaria, e ao sul, o reino de Judá, que ficou com capital em Jerusalém. O reino de Israel foi atacado primeiro, foi invadido pelos assírios, e o reino de Judá ainda durou bastante tempo depois, só que também foi atacado pelos caldeus, chamados de neobabilônicos, certo? Continuando. Então, acabei de falar para vocês que o reino de Judá, ele foi conquistado pelos neobabilônicos, né? De acordo com o relato da Bíblia, o Nabucodonosor invadiu, era o rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo e obrigou os israelitas a migrarem em massa para a Babilônia.
onde eles ficaram cativos até o ano de 538 a.C. Nesse ano, a Babilônia caiu sob o domínio dos persas e os judeus tiveram autorização para voltar à Palestina e reconstruir a cidade de Jerusalém, suas muralhas e o templo. Então, olha só, estava lá o reino de Judá, não tinha sido invadido ainda. Chegaram os neobabilônicos, né, governados aí por Nabucodonosor, invadiu, obrigou o povo a migrar para a Babilônia, que foi aquele cativeiro judeu que a gente falou na aula passada, e eles ficaram ali muitos anos sendo escravizados pelos neobabilônicos, né, até que a Babilônia foi invadida pelos persas. Aí os persas permitiram que os judeus voltassem para a Palestina, para reconstruir os muros, reconstruir os templos, o templo deles, né, o templo lá que eles tinham como muito importante para eles. E aí eles voltaram e reconstruíram. Muito tempo, eles viveram ali muito tempo, só que muito tempo depois, Judá foi invadida de novo, agora por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E aí, séculos mais tarde, foi invadida pelos romanos, né? No ano 70 depois de Cristo, eles passaram muito tempo então ali sob o domínio dos romanos, foi reprimida uma rebelião israelita e os romanos destruíram e saquearam o templo que havia sido reconstruído durante o Império Persa. Lembra que os persas tinham dito que eles podiam voltar e reconstruir ali o seu templo, os seus muros. E aí os romanos, eles estavam... Porque os romanos eram assim, eles conquistavam aquele povo, mas o povo continuava vivendo lá, só que ele tinha que ficar pagando impostos para os romanos, né? E aí aconteceu que os judeus, os israelitas, eles se revoltaram contra os romanos, e os romanos, uma forma de punir por essa revolta, destruíram tudo, inclusive o templo. E aí os judeus foram dispersados pelo mundo. Eles ficaram sem o lugar deles, ficaram sem a nação deles, sem um lugar para habitar. Eles foram separados, né? Foram espalhados pelo mundo. E esse momento é conhecido como a diáspora judaica. E aqui na nossa página 84, nós vamos ler que existiram duas grandes diásporas judaicas. A primeira foi quando eles foram para a Babilônia. Eles estavam lá e aí o Nabucodonosor invadiu e obrigou todo mundo a viver na Babilônia, a ser escravizado por eles. E a segunda foi quando os romanos invadiram Jerusalém, né, e eles foram espalhados pelo mundo. Somente em 1948 foi criado o Estado de Israel pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E assim os judeus puderam voltar a ter uma pátria. E, através de guerras, os israelitas conquistaram um território que estava ocupado pelos palestinos e o ampliaram. Em virtude disso, israelitas e palestinos estão em guerra até hoje. Então lembra que eu falei para vocês que esse povo já sofreu muito, né, por território, e estavam lá na Mesopotâmia, foi para a Palestina, depois da Palestina foram para o Egito, aí voltaram para a Palestina, depois da Palestina eles foram subjugados pelos babilônios, aí foram para a Babilônia, depois voltaram para a Palestina, depois foram espalhados pelo mundo, aí voltaram para a Palestina, e hoje estou numa luta enorme, porque o território deles estava habitado e hoje tem uma luta ali, um conflito muito grande dos israelitas com as pessoas que moram ali na faixa de Gaza, com os judeus que não se consideram israelenses, que não se chamam mais israelitas, mas israelenses por causa do país Israel. Então, assim, é uma confusão muito grande que eu vou trazer essa informação para vocês. A gente vai conversar mais sobre isso na nossa próxima aula de sexta-feira, tá bom? E aqui na página 84 ainda nós temos um vamos fazer, que diz assim: observe a seguir as linhas do tempo e explique por que existem diferentes registros para o mesmo período cronológico. Aí aqui tem uma linha do tempo que começa um pouco antes de 4.000 a.C., vai falar sobre o momento que os hebreus viviam como semi-nômades em Ur, quando Abraão vai para Canaã e os hebreus passam a viver lá. Depois mostra o período em que os hebreus vão para o Egito, em uma época de seca.
e aí os hebreus acabam sendo escravizados, né? E depois eles são libertos e voltam lá, chefiados por Moisés. Os hebreus saem do Egito e voltam para Canaã, que se transforma em Israel. Os hebreus são invadidos pelos assírios, os hebreus são invadidos pelos caldeus, os neobabilônios, né, no reinado de Nabucodonosor. E aí mostra depois quando os hebreus são invadidos pelos persas. E aí vocês percebem que a gente nunca tinha visto essa linha do tempo. Normalmente quando a gente olha a linha do tempo, tem vários acontecimentos, mas você nunca observou os acontecimentos dos hebreus. E é exatamente isso que o Vamos Fazer quer saber. Por que existem diferentes registros para o mesmo período cronológico? Vamos pensar um pouco. Aqui está mostrando a história dos hebreus. Então vai mostrar os acontecimentos dessa civilização. Se eu estivesse contando a história, por exemplo, dos romanos, teriam informações diferentes. Então eu estou meio que respondendo aqui, né, com esses meus comentários. Por que existem diferentes registros? Porque a história é diferente. Os povos, as civilizações, eles não passam pelas mesmas coisas nos mesmos períodos. Então, obviamente, a linha do tempo deles vai ser diferente, né? Então, você vai agora formular aí a sua resposta, tá? Bem completinha, uma letra bem bacana, e vai escrever aí. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a religião e cultura dos hebreus. Sobre a religião dos hebreus, gente, eu sempre falo para vocês que as civilizações antigas, a maior parte delas era politeísta. O que significa? Como eu já falei, mas vou relembrar. Os politeístas são aqueles povos que acreditam em vários deuses. Então, a maior parte das civilizações, elas eram politeístas. E os hebreus, eles vieram com uma inovação. Eles tinham só um Deus, eles eram monoteístas. Eles chegaram e apresentaram um só Deus, e além de ser um só Deus, era um Deus que não era representado por forma nenhuma. Porque naquele período, as pessoas tinham estátuas, tinham monumentos que representavam ali o seu Deus, a sua divindade. Aí os hebreus, eles vinham com um Deus apenas e que não tinha nada que representasse aquele Deus. Não tinha uma estátua, não tinha uma forma, não tinha nada que eles pudessem pegar de concreto para adorar aquele Deus. Então, eles tinham uma religião totalmente diferente do que era daquela época, tá certo? Eles tinham um modelo familiar patriarcal. O que é um modelo familiar patriarcal? Aquele que é centrado no pai, ele é o chefe da família, é ele que é assim a lei, né? O representante que vai dizer o que tem que fazer, patriarcal, de pai, tá? Nesse período, gente, era aceita a poligamia. No começo era aceita a poligamia. Os hebreus, o homem hebreu, ele podia ter mais de uma esposa, desde que ele pudesse manter todas as suas esposas, tivesse condições financeiras para isso, tá? Depois de um tempo isso mudou, não foi mais aceito, mas por muitos anos os hebreus eles podiam praticar a poligamia, não era crime e nem pecado. Para os hebreus, os filhos são sinônimos de bênçãos, eram sinônimos de bênção, né? Então, era muito importante para uma mulher daquela sociedade ter filhos. Tanto que, se uma mulher fosse casada com um homem e este homem morresse, não deixasse nenhum filho, essa mulher tinha o direito e também o dever de casar com o irmão deste homem para que desse continuação na linhagem, para que ela tivesse filhos com o cunhado, né, o irmão do marido falecido, e ela tivesse filhos daquela família, para continuar aquela família. Bom, isso era uma prática comum naquela época. E uma outra coisa é que a relação com Deus gerava consequências éticas e morais. Eu não sei se eu falei para vocês, eles eram muito ligados na religiosidade, muito ligados na relação com Deus. E isso interferia em tudo, na política, na economia, em tudo na vida dos hebreus. E aqui tem uma atividade que eu vou querer que vocês façam, que está aqui na página 86. Tem uma imagem que diz assim: observe a pintura a seguir, representação de um evento e de um líder muito importante na história do povo hebreu. Aí você vai observar essa imagem que está aí, tem um homem segurando duas placas aí de pedra e os escritos, e esse quadro chama Os 10 Mandamentos, de Rembrandt, de 1659.
E a primeira questão vem perguntar: que momento da história do povo hebreu a pintura representa? Você vai ler as duas opções, vai marcar aquela que você acha que é a correta. Já na página 87, tem a segunda questão que diz assim: que líder hebreu está representado na pintura? Você vai marcar qual é o líder. A terceira questão diz: o que ele segura? Você vai marcar também. E a quarta: qual é a importância do objeto que ele segura para a cultura hebraica? E aí você vai responder. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado, tá bom? E aqui na página 87 tem uma pesquisa também que eu vou querer que vocês façam e vou colocar uma pontuação nela. Vocês vão enviar essa pesquisa para mim lá no Google Classroom, no caderno mesmo. Agora sim, tem que estar muito legível para poder ler, senão você não vai receber ponto nenhum, tá bom, gente? Legível, e a foto tem que estar legal para poder enxergar. E diz assim: a Torá constitui a base da religião judaica. O cristianismo, religião que tem uma relação muito próxima com o judaísmo, a aceita como a norma de orientação espiritual, ética e moral. O cristianismo é a principal religião do Ocidente. Por isso, muitas das expressões artísticas sobre os principais eventos e pessoas da história judaico-cristã foram feitas por europeus. Nessas obras, os artistas europeus aproximaram as feições do povo hebreu das feições europeias. Observe esse fenômeno comparando o Moisés, pintado por James Tissot, e o Moisés, pintado por Rembrandt, na página anterior. Faça uma pesquisa para descobrir como James Tissot chegou a esse desenho de Moisés e escreva em seu caderno quais diferenças você observa entre as duas representações. Então você vai colocar aí na internet, vai olhar as duas obras, né? Os dois quadros aí, ou pode olhar só pelo livro também, se você quiser, e vai escrever no seu caderno quais são as diferenças que você observa entre as duas representações. É bem simples. No caderno, eu ainda vou dizer para vocês, vai estar lá no Google Classroom quanto é que vai valer essa questão, e aí vocês vão responder bonitinho lá, tá bom, gente? Foi uma aula bem demorada, mas o assunto é extenso e, como eu disse, não acabou. Na próxima aula vamos falar ainda mais sobre os hebreus, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Façam a atividade de vocês. Tchau, tchau!